Bruno Silva com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Tudo bem? Tudo certo, Bruno. A gente estava falando aí de mobilidade. Quero trazer um outro ponto aqui, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados ontem, o novo marco legal do transporte público no Brasil, que seria uma mudança considerada estrutural na forma como o sistema funciona e principalmente em quem paga a conta. Só para contextualizar aqui com os nossos ouvintes, que segue nesse projeto, né, aprovado para sanção Uhum. presidencial, mas seria uma virada importante, porque pela primeira vez a proposta separa o custo real do transporte da tarifa paga pelo passageiro, abrindo espaço para um subsídio público, né? Na prática, é a possibilidade, talvez, de reduzir o valor das passagens. O projeto também reconhece o transporte coletivo como um direito social, um serviço essencial, ampliando a responsabilidade do próprio poder público, né, seja município, estado, União, no financiamento e na melhoria do sistema. E aí, entre os principais pontos, estão a criação de novas fontes de financiamento, né, o uso de recursos da CID Combustíveis, a regra de gratuidades, né, que hoje a gente tem para idosos, para estudantes, que não devem mais pesar no bolso de quem paga a passagem, mas sim ser custeado com recursos públicos mais específicos, né? O que está em jogo aí, Bruno? É uma tentativa de tornar o transporte coletivo mais acessível, sustentável, é reduzir a dependência da tarifa, né? Incentivando aí outros modelos. Que análise que a gente pode trazer também, né? Eu acho que tem dois pontos importantes para a gente pensar, Sandra. O primeiro deles é o seguinte: a qualidade do transporte público no Brasil, na maior parte das cidades, ela sempre é muito questionada. E ela é questionada frente aos altos custos que nós temos com ela, né? Então, o principal ente responsável diretamente por essa questão do transporte são os municípios, mas dificilmente conseguem fazê-lo sem necessariamente ter que também ter uma lógica muito grande de subsídios, né? E esses subsídios acabam pesando demasiadamente também na composição do próprio orçamento, né, Sandra? Porque a gente Uhum. fala, olha, o usuário paga a tarifa, e de fato paga, mas se for repassado o custo total dessa tarifa diretamente para o usuário, certamente o valor seria muito maior do que em muitas localidades hoje é praticado, né? Então, quer dizer, o Estado aí na forma dos governos municipais acaba entrando pesadamente nessa história, são milhões de reais, no caso das cidades maiores, alocados aí todos os anos para poder subsidiar essa tarifa, e ainda assim a gente fica com aquela percepção de que o transporte ele é moroso, de que ele carece de vários problemas que são problemas relacionados a atrasos, melhorias de maneira geral, processos de integração das próprias linhas, agilidade. Então, assim, é consenso quase que o transporte público ele é um direito fundamental porque está diretamente associado à lógica tanto de podermos nos deslocarmos pela cidade quanto do direito que nós temos também a acessá-la e acessá-la de uma maneira minimamente digna, né, para que a pessoa não fique horas e horas a fio ali em condições muito ruins para conseguir se deslocar de um ponto a outro, principalmente se são pontos mais extremos da localidade. Então, acho que é a garantia de um direito fundamental, sim, para toda a população. Mas, ao mesmo tempo que tem esse argumento das dificuldades das prefeituras, do custo, da qualidade, eu acho que a gente não pode deixar de notar que tem ocorrido um movimento, que é um certo movimento de recentralização de decisões políticas que são de entes subnacionais no âmbito do governo nacional. E, além dessa questão agora que sai dessa regulamentação do transporte, e é um projeto que vem tramitando, né, Sandra, só para contextualizar para os ouvintes, desde 2024, né, era ainda lá do antigo parlamentar à época, né, o Antônio Anastasia, que foi governador de Minas Gerais, agora está à frente de um dos cargos do Tribunal de Contas. Então a coisa já vinha rolando há muito e muito tempo, e agora que se chegou a um bom termo para poder tentar avançar nesse sentido de permitir com que os recursos da União possam também diretamente estar financiando essa lógica. Só que há um perigo aqui na minha leitura também, que é basicamente o seguinte: vai continuar ocorrendo uma disputa muito grande entre os municípios para poder atrair também esses financiamentos. E a questão que não quer calar é como operar isso na prática para não intensificar ainda mais as assimetrias
e aquilo que já não funciona nesse transporte, né? Porque senão, Uhum. se for seguir pela lógica, então o governo vai priorizar que tipo de financiamento? Todo ele, para todas as cidades? Vai criar algum tipo de lógica diferente para aquelas de maior porte, menor porte? Vai gerar estímulos que são estímulos concorrentes? Porque, por exemplo, um dos maiores desafios que a gente vê também do transporte público é que, por um lado, se fala da importância de nos deslocarmos menos com veículos próprios e utilizando mais o transporte coletivo. Só que, por outro lado, a gente vê, hora ou outra, estímulos para indústria automotiva, descontos, zerando impostos. Então, assim, precisa definir qual que vai ser o eixo e o norte da política pública para não ser algo que está no papel, mas que na prática tem outras dificuldades, né? É, e hoje mesmo, né, aqui a reportagem, a Aline Albuquerque trouxe mais cedo a dificuldade dos usuários aqui em Campinas, né? A gente está recorrente na produção do conteúdo, Sim. como a função mesmo de cobrança, que temos o BRT com a promessa aí de agilidade no transporte que não funciona, ônibus que quebra, atraso de linhas, motorista que precisa andar com porta aberta porque a porta não fecha. Então, problemas recorrentes, a gente sabe aí da dificuldade até dos processos de licitação mesmo, das intervenções, dos questionamentos das empresas que são participantes concorrentes do processo, e isso não é exclusivo aqui de Campinas, acontece, né, em outros municípios, né, dos interesses que existem por parte das empresas também, né, e quando tem até a indicação de organizações criminosas envolvidas com a questão do transporte. Então, é um debate que se estende, Bruno, mas quando vem essa aprovação agora, nesse momento, você citou aí outros, né, que também no fator eleitoral, né, de tentar Sim. ganhar espaço aí. O governo tem prometido várias iniciativas para diferentes setores, para essa agenda aí política ser mais social, né? Mas eu ia acrescentar até o seguinte, viu, Sandra? Além dessa questão que agora do transporte ganha e chama a nossa atenção, dessa, vamos chamar assim, dessa presença da União querendo financiar, participar, estar diretamente envolvida, né, em virtude dessa obrigatoriedade que gerou, que trouxe o projeto como um todo, eu acho que tem uma outra questão também que ela é complexa e delicada, que diz respeito à segurança pública, que hoje é um dos maiores assuntos, um dos maiores dramas que a gente enfrenta na vida política. Vamos lembrar que esse é um assunto que, historicamente, de acordo com as competências constitucionais, ele está diretamente relacionado aos estados. Mas, diante da dificuldade dos estados em conseguirem garantir a sua própria segurança, a própria soberania no seu território, dado vários fatores, né, desde a criminalidade do cotidiano, do dia a dia, que infelizmente está presente nas nossas cidades, passando por crime organizado e outros problemas maiores ainda, o Estado, a nível de união, vamos dizer assim, de governo federal, né, de tudo aquilo que é feito em Brasília, está cada vez mais também tentando articular, tentando fazer, criar ali mecanismos, legislações, ou seja, está tentando entrar nesse debate, nessa discussão, a fim de poder também melhorar a própria imagem, né, Sandra? Porque em Uhum. momento de eleição, os eleitores, vamos dizer assim, os cidadãos, eles por vezes vão cobrando de atores políticos, né, ações e medidas que, independente de quem é o responsável, vai estar ali na ordem do dia. Então, por exemplo, às vezes tem problemas que estão pegando ali na cidade que o eleitor vai acabar cobrando do presidente, mesmo o presidente não sendo diretamente o responsável sobre aquilo, mas pesa politicamente demais, né? Então, acho que Uhum. o que a gente tem assistido nesse período mais recente é a recentralização de muitas das responsabilidades nas mãos do Executivo Nacional, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, um Executivo Nacional que tem um relacionamento com o Congresso cada vez mais dificultoso, com uma ingerência no que diz respeito no desenho orçamentário muito grande, com parlamentares dando uma série de definições e controlando uma série de recursos que antes não controlavam, prefeitos reclamando e pedindo também ao mesmo tempo que o governo federal assuma mais parte dessas responsabilidades, alegando que os orçamentos locais não têm dado conta de poder suprir e fica nesse jogo de empurra-empurra. Eu acho que esse é o grande
problema que a gente tem hoje para ter que gerenciar como um todo, né? No final das contas, independente de onde vier o recurso, se a gente conseguir garantir minimamente uma qualidade maior do transporte, se a gente conseguir garantir com que as coisas possam caminhar um pouco melhor, acho que já teremos atingido minimamente o objetivo. Mas pelo menos até aqui, né, Sandra, queridos ouvintes, não é o que a gente tem verificado. A gente tem verificado geralmente muita dificuldade, muitos problemas que são crônicos e quando resolve, resolve de maneira muito pontual, mas dali pouco tempo já estoura em outro lado, né? É o que você falou, ônibus quebrados, Uhum. atrasos, dificuldades, questões de contrato, licitação, enfim, é uma miríade de problemas que às vezes parece que não tem fim, né? Bruno, obrigada por estar com a gente mais esse dia. Te esperamos amanhã. Combinado, querida. Também espero aí todos os nossos ouvintes amanhã. Um grande abraço a você e a todos. Excelente quinta-feira. O Hospital PUC Campinas não